Obrigado. Boa noite! Quantos abençoados e abençoadas temos hoje à noite aqui? Faz assim com a sua mão. É uma grande alegria, é uma enorme alegria estar aqui com vocês hoje à noite. Quantos irmãos e irmãs eu estou vendo pela primeira vez? Eu não tinha te visto ainda. Levanta a sua mão, você que eu estou vendo pela primeira vez. Muita gente, muita gente. E quantos eu estou revendo? Já nos encontramos em outras oportunidades. Olha, quanta gente também. Estou muito grato a Deus, sinto muito, muito honrado de, tantos anos atrás, para mim foi um grande presente ficar amigo do pastor Ralph e da Lisa, sempre falo isso, presente mesmo. Eu sinto também a mesma, olha que água bonita, irmão, não estou acostumado com uma coisa assim tão chique, até me perdi agora, o que eu faço, mas eu realmente penso que uma das maiores recompensas que Deus nos dá na terra é a nossa família e nossos amigos. Para mim isso tem um valor inestimável, realmente incalculável. E quando eu pude ficar amigo do pastor Ralph, da pastora Lisa, lá em Curitiba, ficamos amigos para sempre, de verdade. Eu amo estar com ele, estava com o pastor Ralph em Porto Alegre na conferência, poucos dias atrás. Eu sou fã número 1 mesmo, né? Toda vez que ele está ministrando, eu quero assim aprender mesmo. Eu já pedi permissão para ministrar as palavras dele, só que depois que eu ministro as palavras dele, eu entro uma crise, né? Porque eu não chego nem perto daquilo que ele faz, de verdade. Eu sou muito abençoado. O Rio Grande do Sul, Paraná, são estados que amam demais, né? O pastor Ralph e a pastora Lisa. Obrigado por vocês cederem eles de vez em quando para estar nos ajudando. A gente vai estar junto daí uns dias de novo, numa outra conferência lá no Rio Grande do Sul. Ele está nos ajudando bastante. Estou muito, muito, muito honrado também de estar na companhia do apóstolo Ari Caetano. Eu ouvi sobre esse homem tantos e tantos e tantos anos que eu não conhecia, ouvia, né, falar sobre ele, o ministério dele. E quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, eu quis muito, muito ficar amigo dele. Eu queria muito ficar amigo dele, de verdade. E eu sinto assim, um presente de Deus, ser amigo de homens como este. Eu aprendo, sempre quero, né, estar ouvindo ele falar e estou fazendo perguntas, porque quero aprender. Para mim é uma grande honra, uma grande honra. Eu aconselho você a ficar amigo das pessoas antes delas ficarem famosas, que nem esses três, que é mais fácil, né? Porque depois que fica muito famoso, aí a gente depende de muita generosidade deles para ficar amigo da gente, né? Mas quando não é famoso, aí é fácil ficar amigo. Olha para quem está do seu lado, diga: deixa eu ficar amigo de você agora, antes que você fique muito famoso. Diga isso para essa pessoa, né? Antes que você vai ficar muito famoso mesmo, Deus vai te usar. Então, antes que isso aconteça, deixa eu ficar amigo de você. Legal. Eu estou muito feliz por ver tantos pastores e pastoras aqui hoje à noite. Isso demonstra a seriedade com que o apóstolo Ari e o pastor Ralph, pastora Denise, e os pastores, né, da comunidade e também, né, os líderes de célula têm trabalhado na obra de Deus, fazendo com que tantas pessoas queiram realmente aprender com vocês. Eu estou aqui mesmo também para aprender muito com vocês, de verdade mesmo. Uma palavra que eu quero compartilhar hoje à noite, ela faz bastante sentido quando eu cheguei aqui. Eu tive 2 anos, há 2 anos atrás eu estive aqui. Eu acho que uns 8 anos eu tive em Magé, não estou bem lembrado, mas eu acho que foi isso. Então acompanho, né, a história daquela igreja, que eu estou vendo os pastores queridos aqui. E acompanho também essa trajetória, né, do ministério do pastor Ralph, da comunidade aqui. E eu estou, sim, simplesmente maravilhado com o progresso desse prédio, do que aconteceu nesses últimos anos aqui. Eu vim há 2 anos atrás e estavam trabalhando, mas não estava chique, que nem está muito chique. Olha para ele e para a Lísia e fala assim: está muito chique esse negócio, irmão. Não, mas diga bem bonito: está muito chique, parabéns, diga para eles. Parabéns, parabéns, parabéns. E eu, logo que eu cheguei, fiquei olhando todos os detalhes, eu falei: meu Deus,
Como alguém constrói uma coisa assim em tão pouco tempo? E eu fico imaginando, vocês que trabalharam aqui, o processo da construção. Diga o processo da construção. Para nós que olhamos de fora, parece uma coisa bem simples, não é verdade? De repente, surgiu um prédio desse jeito, mas para eles que trabalharam, provavelmente foi um processo bem longo, bem trabalhoso, de muito investimento, de muito suor derramado, para um resultado tão excelente como esse que vocês têm. Eu, quando estava orando para preparar essa palavra para hoje à noite, Deus colocou um tema de algo que eu tenho aprendido com alguns homens de Deus, que eu olho com muito interesse, né, os homens e mulheres que Deus está usando. Eu olho desde que eu comecei a ser discipulado pelo pastor Eibe, com muita atenção às coisas que ele está fazendo todos esses anos e com tantos outros homens de Deus. E algo que me chama muito a atenção, eu sou muito grato a Deus pelo meu passado, pelas coisas que já aconteceram. Sou muito grato a Deus pelas coisas que aconteceram. Quantos de vocês podem levantar sua mão direita e falar: Deus, eu sou grato por aquilo que já aconteceu? Diga isso. Mais uma vez. Eu sou muito grato por aquilo que aconteceu. Realmente eu tenho muita gratidão, né? As coisas boas edificaram a minha vida, as coisas que não foram boas foi um ensinamento, eu aprendi muito com aquilo que não foi bom que aconteceu. Sou grato a Deus, né, por aquilo que já passou. E eu sou muito grato a Deus por hoje. Hoje, que dia abençoado hoje. Acordei de manhã, falei: meu Deus, estou aqui em Curitiba, mas quando chega a noite eu já vou estar em outro lugar. Estou aqui com a minha família, com a minha equipe, mas à noite vou estar com um povo totalmente diferente. Rápido, a gente está de um lugar para o outro. E hoje foi um dia, está sendo muito abençoado. Que bom que a gente tem esse dia chamado hoje. Diga assim: o meu hoje também está muito abençoado. Isso, mas fala abençoado com alegria. Diga assim: o meu hoje está muito abençoado. Graças a Deus. Agora, me empolga demais pensar no amanhã, no futuro. Eu gosto de pensar no futuro. Desde muito cedo eu aprendi a pensar no futuro. Eu queria que você agora parasse um pouquinho para pensar no seu futuro. Quem aqui gosta de pensar no seu futuro e pensa no seu futuro? Eu gosto de pensar no futuro. Muitos anos eu coloco, né, o meu coração, meus olhos no futuro, naquilo que vai acontecer. Deixa eu te perguntar, o que você imagina estar fazendo daqui a 5 anos, no seu futuro, lá na frente, 5 anos? Para um pouquinho para pensar. A maioria de nós, talvez você ultimamente nem gastou tempo para pensar, né, nos próximos 5 anos, mas eu gosto de pensar nisso, né? Daqui a 5 anos eu vou ter... Quantos anos você vai ter daqui a 5 anos? Eu vou fazer as contas aqui, eu vou ter 61 anos daqui a 5 anos, gente do céu, o tempo passa muito rápido. Daqui a 5 anos eu vou ter 61 anos. Como vai estar sua família daqui a 5 anos? As crianças vão estar com que idade? Como vai estar sua família daqui a 5 anos? Você já casou? Tem filhinho pequeno daqui a 5 anos? Como vai estar? Alguns de vocês daqui a 5 anos vão estar aposentados. Mas eu gosto muito de pensar como vai estar nossa igreja daqui a 5 anos. Eu gosto de pensar nisso, como vai estar nossa igreja daqui a 5 anos. Eu sou muito empolgado com o futuro, eu gosto de imaginar o meu futuro. Diga: imaginar o meu futuro. Eu gosto de pensar no meu futuro, eu gosto de pensar no futuro da minha família, eu gosto de pensar no futuro da igreja. Amo pensar no futuro da igreja. Eu faço isso é uma brincadeira com as pessoas que mais próximas assim. Eu gosto de imaginar, quando eu estou com minha família de férias, eu vejo pessoas que são bem mais velhas do que eu, do que minha esposa, do que minhas filhas, e até alguns pastores da minha equipe. Aí eu olho para aquela pessoa e falo assim: eu acho que quando você ficar velho, você vai ficar que nem aquela pessoa. Mas eu me divirto muito com isso. Mas é uma coisa assim para muito, só para minha família, que eu fico. Aí eu fico, né, às vezes eu vejo uma pessoa bem magrinha, só com aquela barriguinha de jiboinha assim, eu falo: olha eu lá, olha eu daqui a alguns anos lá, só aquela barriguinha, porque eu também
também estou aumentando, né? Então tem esperança. Como é que você vai estar daqui a 5 anos? Raul Feliz, onde vocês vão estar daqui a 5 anos? O que vocês vão estar fazendo daqui a 5 anos? Que coisa maravilhosa pensar nisso. Um futuro, olha para o irmão e diga, tem um futuro te esperando. Mas fala com um sorriso para não aborrecer, diga, tem um futuro te esperando, meu irmão. Tem um futuro nos esperando. E agora, muito interessante em relação ao futuro, o amor de Deus é incondicional. Não importa onde você vai estar, o que você vai estar fazendo, quem você vai ser daqui a 5 anos, o amor de Deus não vai mudar. Diga, o amor de Deus não vai mudar. Ele vai ser o mesmo amor que foi ontem, o mesmo amor que é hoje, é o mesmo amor que vai ser amanhã. O amor de Deus é incondicional. Ele não muda de acordo com as coisas que você estiver fazendo. Agora, o nosso futuro não é incondicional. O nosso futuro, ele vai ser o resultado de algumas condições. Ele pode ser de um jeito, ou ele pode ser de outro jeito. O nosso futuro não está totalmente determinado. Ele vai depender muito das escolhas que nós vamos fazer hoje. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28 é um texto que você conhece, só quero usar alguns versículos só para basear essa introdução. Deuteronômio 28, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Diga assim, mas agora diga um C bem bonito. Mais uma vez, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Estas bênçãos virão sobre ti, se ouvires a voz do Senhor. O nosso futuro está condicionado a esta palavra, se. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você não fizer isso, não vai acontecer uma determinada coisa. Este se, precisamos prestar muita atenção quando nós pensamos em construir o nosso futuro. O meu hoje era o meu futuro de ontem. O que eu estou vivendo hoje, ontem eu chamava de futuro. O seu presente de amanhã é aquilo que você está chamando de futuro hoje. Queridos, eu gostaria de, com essa introdução, pensar nesse tema, construindo o futuro. Repita se você pode, construindo o futuro. Sempre que pensamos de construir algo, nós vamos precisar pensar também em muito trabalho. Nós não construímos nada sem esforço, sem dedicação e sem muito trabalho. Eu gosto de olhar algumas coisas que nós construímos no passado. Por exemplo, nós temos um acampamento muito bom lá na nossa igreja. Usamos muito para eventos. Todo final de semana tem algum evento lá no nosso acampamento. Agora, quando as pessoas chegam e olham o nosso acampamento, admiram, como nós admiramos, como eu admiro essa construção aqui. Porém, essa construção e a construção do nosso acampamento exigiu muito trabalho, exigiu muito esforço. Nós tivemos que construir, né? Aquilo que nós temos foi construído. E eu estou certo, a família que você tem construído. A casa que você mora, foi preciso ser construída. Eu olho na Bíblia como que homens construíram o seu futuro. Eu quero pensar hoje à noite com você, como nós podemos construir o nosso futuro. Nosso futuro não é uma obra do acaso. O nosso futuro não vai surgir do nada.
ele é o resultado de uma construção. Nós, como igreja, temos trabalhado muito na construção do nosso futuro. Por exemplo, eu aprendi, Ralph, a amar muito, muito mesmo os alvos que estabelecemos para a igreja. Os alvos é uma parte da construção do nosso futuro. Eu demorei muito para aprender isso. Nossa igreja não gostava de alvos, nós não sabíamos trabalhar com alvos. O brasileiro, por natureza, é muito imediatista. A gente vai fazendo as coisas do jeito que dá. Porém, eu comecei a entender o valor, né, dos alvos, porque eles faziam parte da construção do nosso futuro. No começo, algumas coisas deram bem errados quando nós começamos a trabalhar com alvos. Por exemplo, nós estabelecemos 10 anos trabalhando com células, nós construímos 12 células. Olha para mim e diga, só isso? Não, agora faz uma cara bem triste, diga, só isso? Só isso, 10 anos, irmão, 12 células é muito pouco. Mas era o que nós podíamos fazer. Quando eu conheci o pastor Eibe, começou a me discipular, me ensinar a multiplicar. Em um ano, nós fomos para 50 células. No segundo ano, nós fomos para 100 células. E aí nós fomos crescendo. E eu lembro quando eu acho que a gente estava em 100 e poucas células, nós colocamos o alvo de 300 células. E aí nós trabalhamos naquele ano, chegamos em 200 e poucas células. Aí no final do ano, nós estabelecemos o alvo para 500 células. Aí, chegou no final do ano, nós chegamos em 310 células. Aí a gente tinha crescido, vocês já me conheciam nessa época, tinha crescido um pouquinho. Mas eu estava empolgado com essa coisa de futuro. Aí nós colocamos o alvo de 800 células. Eu fiz camiseta e eu escrevi em banner e tudo. Caímos para 180 células. Isso para nós foi um choque. E aí eu não queria mais pensar em alvo e não pensar mais no futuro. Porque construir o futuro incomoda demais, às vezes envergonha a gente. Eu preferia fazer aquilo que dá. Então eu passei falando, não, agora nós não vamos mais ter alvos, a gente faz o que dá. Se dá para chegar em 250 a gente chega, se der para chegar, aonde der a gente chega. Mas eu aprendi, logo depois, né, o Eibe me ajudou muito, muito, e trabalhando no discipulado, eu fui aprendendo a reconstruir aquilo que tinha sido destruído na minha mente, aquilo que o Ralph falou, né, de que os alvos eram a construção do meu futuro. E se eu quisesse um bom futuro, eu precisaria construir esse futuro. Então, nós restabelecemos o alvo de 300 células, estávamos em 180 mais ou menos. Naquele ano, chegamos em 300. Outro ano, nós estabelecemos 400, chegamos em 400. Depois, o outro ano, estabelecemos 600, chegamos em 600, que foi o ano passado. No outro ano. Aí, o ano passado, estabelecemos o alvo de 800, chegamos em 800. E agora, esse ano, nós estabelecemos o alvo de 1000. Para dia 15 de novembro, nós vamos celebrar a festa das 1000 células. Então, cada semana, nós estamos construindo o nosso futuro. Diga assim, cada semana, nós estamos construindo o nosso futuro. Nós temos uma mentalidade muito clara desta construção. Estamos trabalhando, quando colocamos os alvos, nós estamos dizendo para a igreja, esse é o nosso futuro. Nosso futuro é ter 1000 células no dia 15 de novembro. Eu estou aguardando demais. Eu falei para a igreja desde o começo do ano. Eu espero que o Brasil seja campeão, né, do mundo na Copa, mas se por acaso não for, a nossa festa está garantida. E se for, a gente vai ter 2 festas, né? Ficamos com uma só, pela graça de Deus. Mas nós estamos vivendo na expectativa do nosso futuro. Eu aprendi isso também, um pouco olhando as irmãs grávidas da nossa igreja. Dizem as pessoas que quando as mulheres engravidam, é a fase que elas ficam mais bonitas.
minha esposa pelo menos ficou mais bonita, até o dia que o neném nasce, porque o dia que o neném nasce, aí algumas horas depois, aí o negócio fica feio, não é verdade? Aí desmonta tudo, aquela situação horrível, não é? O cabelo todo revirado, aquele rosto inchado 3 vezes, aí você chega lá, né, para fazer a visita, parece que tem outro neném que não nasceu ainda, a barriga está grande, aquela situação, era gêmeo, só veio um, aquela coisa toda lá que você faz, não sabe muito o que você diz, não é verdade? Brincadeira. Mas eu aprendi muito com as irmãs grávidas, porque elas vivem com uma expectativa do futuro. A forma como elas falam, a forma como elas vivem e como a família se prepara para aquele momento especial. Então eu aprendi, né, que quando você tem uma motivação em relação a seu futuro, as pessoas, elas me parecem serem mais motivadas, elas me parecem serem mais animadas, elas me parecem não perder tanto tempo com as coisas, elas são mais focadas. Esse ano, sempre pensando nisso, como construir o nosso futuro, né, da nossa igreja. Nós temos uma construção tão grande para esse ano, além das células, que você não tem ideia. Tempo de construção, quantos pastores aqui já compraram um terreno para a igreja, e que sufoco para pagar, e que exercício de fé que a gente passa na época de compra de terreno, construção, vocês sabem disso. Tem que ter muita fé para construir, tem que ter muita oração. Quando a gente tem um futuro pela frente, então a gente aplica mais intensamente o nosso coração naquilo que nós queremos fazer. E eu tenho aprendido, né, deixar esse futuro muito claro para a igreja, muito claro. No começo do ano, Deus colocou uma lá na frente, como se fosse um caminho longo, um alvo para nós alcançarmos, junto com as células. Como nós vamos, para mim é um presente de Deus muito grande chegar em 1000 células, muito grande, porque quem sou eu e quem é meu povo, para a gente poder alcançar uma coisa tão grande assim? Para mim é muito, muito grande. Talvez para outros pastores não seja, mas para mim chegar em 1000 células é uma coisa muito grande. Eu queria muito honrar a Deus, muito. Eu falei, Deus, quero fazer uma festa bem legal, assim, de gratidão mesmo. Então eu comecei a conversar com um cantor muito famoso do Brasil para ele na nossa festa. Bem famoso mesmo, ia custar bastante dinheiro, mas eu queria fazer para agradecer mesmo a Deus tudo que ele tinha feito. Eu fui orar e falei assim, Espírito Santo, eu quero fazer uma coisa para agradar muito a Deus. E eu estou pensando de levar um cantor, estava orando, levar um cantor bem famoso. E eu bem ingênuo, falei assim, Espírito Santo, você acha que Deus vai ficar contente? Uma coisa bem pessoal minha, você acha que Deus vai ficar contente? Aí eu falei assim, Espírito Santo, me diz o que é que faz o céu ficar contente. E eu sei que era Deus mesmo dirigindo essa oração. O Espírito Santo falou assim, o que faz o céu ficar contente e ter festa no céu é almas que se rendem ao Senhor. Eu entendi isso bem claro. O Espírito Santo parece que assoprou no meu ouvido. Batiza 1000 pessoas nesse dia. Eu levei um susto, falei, meu Deus, como eu vou fazer isso? Imagina, nós nunca fizemos isso, nunca. Eu sei que pastores fazem isso, eu já ouvi tantos pastores de batizar 1000, 2000, 3000, mas nós nunca batizamos. E naquele dia, eu entendi que o Espírito Santo estava querendo me ajudar a construir o nosso futuro. E dia 15 de novembro, nós estamos trabalhando tanto para construir esse dia de batizarmos 1000 pessoas, no dia da festa de 1000 células. A ideia é cada célula batizar uma pessoa. Esse é o nosso futuro. É isso que nós estamos trabalhando para construir. E eu te falo, né, que é um desafio tão grande para nós, mas é tão grande esse desafio. Nós perdemos, eu perco sono pensando nisso. Eu falo, meu Deus, se o Senhor não nos ajudar, esse futuro não vai chegar. Mas se o Senhor nos ajudar, esse será o nosso futuro. Eu estou certo, dia 15 de novembro, se Deus realmente permitir, nós vamos estar batizando 1000 pessoas. Eu gosto, todo o nosso esforço está voltado para isso. Eu tinha
Agora, nas próximas semanas eu precisava viajar, tinha eu acho que 2 ou 3 viagens para fora do Brasil esse ano, mas eu cancelei todas, porque eu preciso concentrar no nosso futuro. Nós estamos construindo esse futuro. E eu gostaria de ler outro texto com você, de um homem que foi chamado para construir o seu futuro, como eu e você temos sido chamados para construir o nosso futuro e o futuro do reino de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 11. O nome desse homem é Noé, e assim está escrito. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar a cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que eu farei perecer juntamente com a terra. Fazei uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento, e calefetarás com betume por dentro e por fora. Eu vou ler até aqui só para situar você conhece essa história. Ora, nunca havia sido construída uma arca. Nunca havia, homem nenhum havia feito algo assim. Noé não sabia nada sobre esse futuro que Deus está falando, e esse dilúvio que viria sobre a terra. Deus diz assim: Noé, eu quero que você construa o seu futuro. Olha para o irmão e diga: Deus quer que você construa o seu futuro, meu irmão. Deus quer que você construa o seu futuro. Noé ouviu Deus falando: Noé, construa o seu futuro. Deus disse: olha, o material eu dou, né? Eu dou as árvores, eu dou o betume, o material eu dou, mas a mão de obra é sua. Eu acho isso fantástico, né? O material Deus dá, mas a mão de obra, lá na igreja nós construímos muito no começo, né, onde hoje é a nossa grande escola, aquele prédio, nós construímos da seguinte maneira. Eu ia na frente da igreja e falava assim: irmãos, a igreja dá o material, mas vocês precisam dar a mão de obra. E foi assim que nós construímos. É o que Deus está dizendo: olha, eu dou o material, não é? Mas a mão de obra é sua. Olha para o outro irmão, se você não importar, diga: a mão de obra é sua. A mão de obra, Deus dá o material, mas a mão de obra é sua, é nossa. É nós que vamos trabalhar para construir o nosso futuro. O nosso futuro vai depender, né, desse trabalho, desse esforço, dessa dedicação. Eu tenho 3 filhas, né, a Midia tem 28 anos, a Thalita tem 24 e a Rebeca tem 22. Muito interessante, quando elas terminaram o ensino médio, elas precisavam entrar na faculdade. E eu aprendi nessa época uma coisa, né? Quem dá inteligência para o homem? Me responda, por favor. Diga bem forte: é Deus. Mas quem tem que passar no vestibular é você. É você. E eu falava para as meninas: olha, Deus dá inteligência, mas quem tem que passar no vestibular é você. Quem vai construir o seu futuro é você. Né? Deus dá a sabedoria, mas não dá o diploma. Ele te dá a sabedoria, mas o diploma é você que tem que buscar, você que tem que esforçar, é você que constrói isso. Sempre que nós quisermos algo novo, nós vamos precisar construir. Eu estava pensando nessa conferência, na visão do MDA, de crescimento de igreja, pastor Ralph, apóstolo Ari, pastores que estão aqui. Quando eu olho assim para a igreja, eu fico maravilhado de ver a igreja assim, daqui da frente. Domingo à noite, lá na nossa igreja, né, que eu olho assim, todo aquele grande número de pessoas, eu falo: Deus, que maravilha. Deus nos dá as pessoas, nós temos que construir os líderes. Os líderes que nós precisamos para a casa de Deus, é nós que temos que construir. Eu gosto de imaginar isso, eu gosto de ver uma igreja que trabalha para a construção de líderes. Nós usamos o MDA, Discipulado 1 a 1, para ajudar nessa construção
dos nossos líderes. E eu estou assim maravilhado, né, como Deus vai fazendo isso. Tem algumas pessoas que eu vejo, literalmente essas pessoas, dia após dia, estarem sendo construídas como líderes na casa de Deus. Nós vamos fazer uma grande conferência agora de 17 a 20 de setembro em Foz do Iguaçu. Você pode pegar informações, liderglobal.net. Essa conferência, o pastor Ebe vai estar conosco lá por 3 dias. O pastor Carlito Paz vai estar conosco, Ralph vai estar conosco também, pastora Genoveva, pastor Trace dos Estados Unidos, pastor Emanuel Ziga dos Estados Unidos. Nós vamos estar juntos nesses dias lá. O nosso desejo é poder olhar com mais atenção como nascem os líderes, como nasce líder, como é que a gente constrói um líder, como é que essa pessoa tão importante para a obra de Deus, ela surge no meio da igreja. E eu amo pensar que líderes a gente constrói. Diga com um sorriso: líderes a gente constrói. Apóstolo Ari, quero te dar os parabéns por estar construindo um líder tão precioso como Ralph e Lisa. Esses líderes têm sido construídos, eles não apareceram do nada. Dia após dia eles vão sendo construídos. E eu sei que eu tenho tantos líderes aqui que estão sendo construídos dia após dia. Eu mesmo sou um líder, né, que estou em construção ainda. Eu gosto, né, na minha casa, eu comecei muito a falar com as meninas, eu uso isso até hoje. Eu falo assim: gente, nós precisamos preparar, mas eu falo com alegria, bem desse jeito assim: gente, nós precisamos preparar o nosso futuro. Quando eu contar 3, vê se você pode falar que nem eu. 1, 2, 3. Essa é uma conversa que eu tenho em casa. Gente, nós precisamos preparar o nosso futuro. Às vezes, né, quando eu chego de viagem na minha equipe, reúno terça-feira de manhã, falo: gente, nós temos que preparar. Não, mas faz assim com a mãozinha, diga assim: gente, nós temos que preparar o nosso futuro. Nós precisamos. E né, senão, quando nós percebermos, o futuro vai chegar e nós não estamos preparados. Muitas pessoas perdem de construir coisas maravilhosas porque não se prepararam para o futuro. Aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida. Quando eu converti com 18 anos, eu já queria ser pastor desde muito cedo. Eu tenho um projeto, né? Eu desde 6 anos e meio, eu olhava para o meu futuro e eu me via pastor. Desde 6 anos e meio. Não era convertido, meus pais não eram convertidos, mas eu me via pastor. Eu achava, assim, quando eu via alguém com microfone, que eu quase não via, mas quando eu via, quase não via, porque eu morava no sítio, então não aparecia, mas quando eu via alguém com o microfone, eu me via naquela pessoa, eu me via. Eu falava assim: um dia, diga assim, um dia. Não, mas põe um sorriso nos lábios e diga assim: um dia. Eu era adolescente, aí eu tinha 12 para 13 anos, trabalhando na roça. Eu falava assim: um dia eu vou falar naquele negócio. Eu nunca tinha pego o microfone, mas eu tinha um tio que era cantor sertanejo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele tinha um microfone. Eu falava assim: meu tio usa para cantar, mas um dia eu vou falar no negócio daqueles. Aí, nessa época, eu tive um pequeno desvio, apareceu uns gravador de tecla, a gente colocava pilha, colocava uma fita, e aí eu ganhei um daqueles, e tinha um microfoninho. Gente, foi a primeira vez que eu falei no negócio daqueles. Aí eu falei, depois eu mesmo pus a minha voz para rodar, eu falei: mas que coisa linda! Que coisa linda. E eu falava assim: um dia eu vou falar para pessoas. Passaram 23 anos até que chegou esse dia, mas o dia chegou. Sabe, eu amo fazer isso, eu amo ter, quando Deus falou com Noé, Ele falou assim: Noé, construa uma arca, depois entre dentro dela. Você vai construir seu futuro, depois você entra dentro do seu futuro, e aquilo que era seu futuro agora vai ser o seu presente, e vai te levar em lugares aonde você sonhou. Aquilo que era seu futuro agora é seu presente.
Eu amo o meu presente. Quando eu estava vindo para cá, eu falei, eu não falei para mim mesmo. Falei, Deus, que legal, eu vou lá na igreja do Ralph. O Ralph é um cara que eu admiro demais. Ele prega demais, agora eu vou na igreja dele. Eu vou lá. Falei, Deus, dá graça também, porque eu não posso fazer feio na igreja do meu amigo que fala tão bem, não é verdade? Mas quando hoje, o meu futuro, agora é meu futuro. Eu vivo dentro daquilo que eu sonhei. Às vezes, eu belisco assim e falo assim, será? Dá uma beliscadinha em você e diga assim, será? Será, meu irmão? Será que eu estou vivendo isso mesmo? Mas já faz tanto tempo que eu acho que eu estou vivendo isso. Agora, quando eu penso nesse futuro, aconteceu algo, eu converti e depois, 2 anos depois eu fui para o seminário, para ser pastor. E quando eu estava no 2º ano de seminário, aquelas matérias muito chatas, eu queria mesmo pregar, não queria ficar estudando lá teologia sistemática, geografia bíblica, fazendo mapa em tecido, aquela coisa, eu falei, eu quero pregar. Aí eu falei, vou abandonar o seminário. Eu vou arrumar uma igrejinha para pregar, porque Deus me chamou para pregar. Esse negócio de estudar não é para mim, eu vou pregar. Aí cheguei em casa animado, falei assim para minha esposa, amor, eu vou, o seminário está muito caro, e a gente, muita dificuldade para pagar, eu vou cancelar, e tem uma igrejinha aí que estão precisando de pastor, não era Universal, irmão, mas estava precisando de pastor. Eu falei, eu vou lá falar com o chefe lá, vou ver se ele me chama, aí eu já começo logo. Ela falou assim, gente, quem tem uma esposa que tem temor de Deus e manda um pouco na gente, é uma bênção, irmão, porque que maravilha. Que maravilha, irmão, eu fico maravilhado com isso. Tem homem que não gosta disso e fazem tanta besteira por aí. Ela falou assim, amor, eu casei com um homem de propósito, um homem que sempre falou de futuro e que está construindo o seu futuro e o nosso futuro. Como é que você vai deixar essa construção na metade, homem? Vai até o fim. Eu falei, amém, eu vou. Mas é claro que eu estou exagerando um pouquinho, mas quase que foi assim mesmo. Mas eu terminei o seminário. Quando eu terminei o seminário, me formei, fui ser pastor. Aí eu tinha certeza que eu não devia ter terminado. Que eu falei, que adiantou? Boa parte das coisas que eu faço no ministério não tem nada a ver com o seminário. Na verdade, eu perdi tempo, passaram 2 anos eu pensando assim. Aí um dia, o Espírito Santo pôs um sonho no meu coração. Eu fui na escola da minha filha, escola pública, e eu vi quase 40 crianças numa sala de aula, tudo apertadinho, e eu fazia parte do conselho daquela escola. Quando eu olhei aquilo, eu falei, eu posso ajudar, eu preciso ajudar. Diga assim, eu preciso ajudar. Sabe, queridos, essa ideia de você fazer alguma coisa por alguém, isso é muito, eu preciso ajudar, tem que fazer alguma coisa. Naquele dia nasceu um sonho, uma visão em relação ao futuro. Eu vou construir uma escola. Diga assim, construir uma escola. Não, mas tudo que você construir, fala com alegria, diga construir uma escola. Gente, na nossa igreja só tinha uma professora, eu estava desempregado por quase 10 anos, não tinha professora. Agora eu queria construir uma escola. Falei, vou construir uma escola. Eu gosto dessa ideia de construir. E comecei a falar com as pessoas e com minha família, vou construir uma escola. Fiz um projeto, fui na Secretaria de Educação e entrei com um projeto para nós termos uma escola. E no final do projeto, estava indo tudo muito bem, a coordenadora da secretaria falou assim, quem vai assinar pela escola? Eu falei, tem que assinar pela escola? Ela falou, sim. Eu falei, não sei. Ela disse, você tem pessoas formadas nessa área na sua igreja? Eu falei, não tenho. Ela disse, então você não pode ter uma escola, porque alguém tem que assinar pela escola. Eu falei, não acredito. Aquilo que eu sonhei tanto. Eu falei assim, mas eu não vou poder ter uma escola só por causa de uma assinatura? Ela falou, mais ou menos isso. Que coisa. Falei, se eu tivesse me preparado para o futuro,
eu não perderia essa oportunidade. Mas eu não me preparei, não preparei ninguém para o futuro. Eu saí, pensei, eu disse, eu acho que eu sou formado. Eu acho que eu tenho diploma. Aí eu voltei assim, eu falei para ela, olha, eu acho que eu sou formado. Ela falou, você não sabe? Eu falei, não, eu sou formado. Eu sou formado. Aí eu disse, só me dá um tempo, eu vou em casa pegar meu diploma, amanhã eu volto. Mas eu estava com tanta ansiedade no meu coração, eu falei, mas eu sei que eu sou formado, mas eu não sei se eu sou formado para isso. Mas peguei gente, eu tinha guardado aquele diploma lá no armário, nunca dei valor para aquele diploma. Peguei aquele diploma, cheguei na Secretaria de Educação, um pouco apreensivo. Eu disse, olha, está aqui meu diploma. Ela abriu um sorriso e falou, pastor, você estava me pregando uma peça, né? Eu falei, não estava. Ela disse, está tudo bem, você pode assinar pela escola. Até hoje ainda assino pela escola. Gente, eu sou tão grato a Deus, porque eu não sabia que eu estava me preparando para construir algo que eu dou tanto valor hoje, nós damos tanto valor. Alguns de nós não nos preparamos e perdemos grandes oportunidades, porque o futuro, ele chega e nós não estávamos preparados. Eu gosto de falar, num auditório que tem adolescentes, jovens, eu gosto de falar para vocês. Se prepare para o futuro. Abra o seu coração para pensar sobre isso. Eu incentivo os jovens a olharem para frente, para pensar naquilo que realmente vocês querem construir. Em Mateus 25, a partir do verso 1, tem uma história que todos nós conhecemos muito bem. É a história das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes se prepararam, porque elas sabiam que elas teriam um futuro pela frente. E as nécias, mesmo sabendo, elas não se prepararam. Sabe uma coisa que eu gosto de pensar muito? Eu gosto muito eu não sei, cada um tem um jeito, mas eu gosto muito de ler Apocalipse sobre o céu, o céu. Eu gosto de pensar no céu, porque céu está lá para frente, o céu é o meu futuro. Diga assim, o céu é o meu futuro. Não, mas fala com muita alegria, porque agora é uma coisa boa, meu irmão. Diga, o céu é o meu futuro. Diga assim, o céu me espera. E eu gosto de pensar nesse negócio. Eu gosto de pensar no céu. Ruas de ouro, irmão, eu moro, na rua que eu moro só tem asfalto, às vezes está quebrado ainda, irmão. Agora, uma rua de ouro, você vai andar numa rua de ouro. Diga, esse é meu futuro. Diga assim, na casa que eu vou morar, o negócio é chique. Gente, quando eu penso nisso, meu irmão, eu fico assim, falo, meu Deus, eu quero ser fiel até o fim, porque eu quero ir para lá. Eu quero morar numa rua de ouro. Já pensou, irmão? Você andando, olhando assim, brilhando. Eu nem vou acreditar, falei, é verdade? É. Mas eu gosto de ler essas histórias como vai ser o meu futuro. Eu estava nos Estados Unidos esses dias e tem um pastor lá, eu já ouvi algumas histórias, mas tem um pastor que ele morreu e aí foi para o céu. E depois que ele estava lá, ele voltou. Aqueles que vão e voltam, eu acho legal esses que vão e voltam, eu acho muito legal, eu acho. Eu respeito quem não acha, eu acho legal, eu gosto de ouvir. Eu realmente presto muita atenção mesmo. Eu já ouvi 2, e eu acho que os que eu ouvi são sérios. Esse também era um homem sério. E ele falou assim, olha, é legal demais. Ele falou, eu não queria voltar. Aquela história, eu também não vou querer, né? Ele falou, eu não queria voltar. Mas voltou. Ele falou assim, uma das coisas mais lindas no céu. E ele falou, se você quer acreditar, acredite. Se não quer, espere para ver. Eu falei, tá legal, eu acho que eu já vou acreditar mesmo. Ele falou assim, uma das coisas mais lindas no céu que eu vi, é quando chega alguém da terra, daqui que vai para lá, quando ele entra,
todas as pessoas que ele ganhou para Jesus vão recebê-lo. Eu falo, meu Deus, só por isso já vale. Você já pensou, irmão? Você já pensou? Aquela honra daquelas pessoas para você. Tu imagina isso? Se isso aqui na terra, no dia do batismo, já é um negócio interessante, quando você está ouvindo a profissão de fé, né, aquele irmão diz assim, olha, né, eu trabalhava com fulano, foi ele que me ganhou para Jesus, ele que me discipulou, ele que caminhou comigo, a gente já fica todo alegre, não é orgulhoso, alegre, mas é diferente. Agora tu imagina quando você chegar no céu, que coisa linda. Então eu gosto de pensar nesse futuro, eu gosto, e essas 10 virgens, 5 realmente, elas estavam preparadas, elas tinham óleo para poder manter as suas lâmpadas acesas, porque elas sabiam que o noivo ia vir, mas 5 falaram assim, tudo bem, ele vai vir, mas eu não sei a hora mesmo que ele vai vir. Então, gente, eu fico vendo tantas pessoas, são como as nécias, eles sabem que vai ter o futuro, mas eles não se preparam para o futuro, deixa a vida passando, e a coisa vai indo tão rápido, quando você vê, já passou o seu tempo. Eu penso que, né, nós temos que buscar em Deus, e ajuda o Espírito Santo para pensar no nosso futuro. Quando eu imagino, né, que você tem um destino, então você luta para chegar onde você decidiu que você quer chegar. Quando eu aprendo muito com andarilho, sabe andarilho que não tem destino? Eu acho engraçado andarilho. Primeiro, você já viu um andarilho com pressa? Eu nunca vi andarilho com pressa. Eles andam bem tranquilos, por quê? Porque eles não têm destino. Se ele caminhar 3 quilômetros daquele dia, está bom. Se ele andar 5 quilômetros, está bom. Ele não tem destino. Então ele anda, o que ele fizer, tá bom. Eu gosto muito de ver Fórmula 1. Gente, o que é aquele negócio? Fração de segundos para eles é importante mais, porque eles têm um destino, eles têm um objetivo. E eles querem chegar, diga assim, querem chegar. Eu sempre quero saber aonde eu quero chegar. Eu sempre quero saber. Tem coisas, por exemplo, faz alguns anos que eu quero chegar em 60 quilos. Meu amigo, eu quero chegar, meu irmão. Nos últimos 25 anos, eu já engordei 5 quilos. Quando eu casei, eu era magro na época. Eu pesava 54 quilos, já peso 59, irmão, está perto. Eu estava com 59,5, estava acelerado, ia chegar em 60. Viajei para a Índia, a comida lá é ruim. Voltei para 58 e pouquinho, irmão. E agora, faz desde fevereiro que eu estou na luta, irmão. Eu gosto de ver gente que sabe aonde quer chegar. Eu gosto de ver jovens estudando para o vestibular. Eu gosto de ver. Eu gosto até de ver quando eles não são aprovados e choram. Eu gosto de ver, eu falo, aonde você quer chegar? Eu falei, quando minha filha fez vestibular para medicina, ela fez o primeiro ano, não passou, chorou. E eu achei legal, falei, legal. Legal. Se está chorando é porque sabe onde quer chegar. Eu gosto de ver moça solteirona chorando, que quer casar. Eu gosto de ver. Legal, porque ela sabe onde ela quer chegar. Eu gosto de ver rapaz solteirão também. Eu gosto de ver essas cenas na igreja orando, né, porque eles querem chegar em alguma coisa. E eu sempre falo assim, o grande negócio é você manter seu foco aonde você quer chegar. Eu falava assim, para as 3 meninas, eu falava assim, olha, você pode demorar 10 anos para passar no vestibular. Se você não perder o foco, eu vou sentir honrado de você. Agora, se você passar no primeiro ano e já perder o foco, nem terminar a faculdade, não vou sentir honra. Mas eu sinto honrado de gente que tem foco, que ela quer, ela luta. Ela quer, por exemplo, multiplicar a sua célula 3 vezes. É um alvo que ela tem. Eu vejo líderes. Tem um líder da nossa igreja, ele tem 17 anos, ele converteu 1 ano e meio. Ele já multiplicou a célula dele 3 vezes, vai multiplicar a 3ª agora. E aí cada líder tem que ter uma pessoa para batizar, é o nosso alvo. Eu fui falar com ele, ele estava com um sorriso largo.
Quem sabe onde quer chegar tem sorriso largo. Eu acho impressionante. Eu vejo isso em time de futebol, não admiro muito, mas tem uns times ruins no Brasil, aqui no Rio. Esse time ruim. Um negócio sem cor, preto, branco, assim, indefinido, uma coisa. O cara me encontra em Porto Alegre e fala, esse ano nós vamos ser campeão, sorrisão. Faz anos que ele quer chegar nesse lugar, mas um dia vai chegar. Mas eu gosto. Esse jovem falou assim, ele veio com um sorriso largo. E eu já fico, presta atenção. Ele falou, pastor, como é que está o batismo? Eu falei, está indo bem, meu filho. Ele falou, vamos chegar nos 1000? Falei, claro, pela graça de Deus nós vamos. E eu falei, já tem a pessoa lá para batizar? Ele, pastor, eu quero batizar 7 da minha célula. Falei, 7, irmão? Ele falou assim, ele é bem novinho. Ele falou, pastor, está muito bom. 5 eu já consegui convencer, só falta 2. Eu gostei da simplicidade dele. Quando nós ajudamos as pessoas a realmente escolherem o que elas querem ser e decidirem dentro do seu coração, e se prepararem para esse futuro. Eu imagino assim, o tempo vai passar, passa para todos nós. Quando eu tiver 70 anos, gente, imagina você com 70, você está olhando para mim, mas eu quero que você pense você com 70 anos, fica olhando para mim, você com 70 anos, você vai estar linda, eu também vou estar lindo com 70 anos, eu estou pensando assim, 70 anos, eu quero ser um velhinho bem chique, eu não quero ficar deprimido, cheio de doença, tomando remédio, artrite aqui, artrose lá, bico de papagaio para um lado, saindo para fora para o outro lado. Deus vai me ajudar. Eu quero estar trabalhando com 70 anos para formar 100 igrejas, que é meu futuro. É assim que eu me vejo, 70 anos. Eu quero estar trabalhando para Jesus. Diga, trabalhando para Jesus. Diga por irmão, esse é seu futuro, meu irmão. Trabalhando para Jesus. É isso que elas... Eu gosto demais de José. Eu não vou poder falar sobre José, mas eu gosto demais de José, de Gênesis 38, 30. A história de José, que cara fantástico, meu irmão. Que cara fantástico. Viria fome sobre o Egito e ele preparou para o futuro. Pessoas que se preparam para o futuro, elas vão poder abençoar os outros, mais do que aqueles que não se preparam para o futuro. José pode abençoar a sua família. Se você se preparar para o futuro, você vai poder abençoar a sua casa. Se você se preparar para o futuro, você vai poder abençoar a igreja, seu pastor. Eu gosto de imaginar isso. Pessoas que se preparam para o futuro. Vamos lá para o final. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 4. O meu último ponto é: construa o seu futuro com aquilo que você tem. Há uma mentalidade muito errada, na igreja e também fora dela, mas a maioria das pessoas colocam os olhos naquilo que elas não têm. A minha esposa tem uma teoria para quando vai aconselhar jovens, rapazes e moças, que não casaram ainda. Ela fala o seguinte: quem não aprendeu a ser feliz solteiro e solteira, dificilmente será feliz casado. Dificilmente. Se você não aprendeu a viver bem, do jeito que você está, dificilmente quando você casar, você vai viver bem. Esse é um princípio da Bíblia, de 2 Reis, capítulo de número 4. Você conhece esse texto, do profeta Eliseu, com aquela viúva, a partir do verso 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos, dos profetas, chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que eu posso fazer por você? Dize-me o que você tem. Olha para mim e diga assim: o que você tem? O que eu tenho? O que essa mulher tinha? Normalmente as pessoas dizem: eu não tenho nada. Eu não sei se vocês, eu presto atenção em algumas coisas. Você já viu quando um programa de televisão vai naqueles lugares assim, que tem muita pobreza, na beira do rio,
né, tem aquelas casinhas que foram construídas em lugar que não podia, e precisam de muita coisa. E o repórter fala assim: gente, o que vocês estão precisando? Aí a pessoa diz assim: nós aqui não tem nada, nós não tem nada, tudo que puder fazer por nós vai ajudar, nós não tem nada. Diga: nós não tem nada. Legal, daí passam os dias, vem uma enxurrada de água, enche o riozinho e alaga todas as casinhas. Volta o repórter lá, encontra aquela mesma pessoa. E aí, agora o que aconteceu? Moço, nós perdeu tudo. Uns dias atrás não tinha nada, agora perdeu tudo. Mas essa história aqui dessa viúva me faz pensar muita coisa. Talvez para alguns pastores que estão começando na visão, nós seguidamente desprezamos o pouco que nós temos. Esse ensino tem me ajudado muito na minha vida pessoal, ministerial, na minha família e também naquilo que nós queremos fazer. O Abe me ensinou muito esse princípio de valorizar o que nós temos, seja pouco, seja muito, mas valorizar o que nós temos. Quando eu estava com 200 e poucas células, eu acho, mais ou menos, passando algumas dificuldades para multiplicar, aquelas coisas normais, o Abe mudou de Santarém para Fortaleza. Lá em Santarém, ele estava com 1.400 células quando ele mudou. E ele começou do zero lá em Fortaleza. E eu lembro, né, um dia no discipulado, o Abe perguntou assim, sempre pergunta: Odilon, quantas células você tem? Aí eu, com uma voz bem triste, eu acho que eu falei assim, né, não estou lembrado bem o número, mais próximo: pastor, a gente está com 223. Aí, o Abe, eu perguntei assim: e você aí, pastor Abe, quantas células tem? Ele falou: de longe, a gente já está com 24, sorrindo. E eu falei: que coisa! Quem tinha que falar sorrindo era eu, e ele que tinha que falar com a voz triste. A gente tem 24, foi o inverso. Ele falou sorrindo, eu falei triste. Eu falei: o que está acontecendo? Aí eu conversei com o pastor Abe, falei: pastor, o que está acontecendo? Como é que você fala com tanta alegria de 24 e eu falo com tanta tristeza de 220 e poucas? Ele falou: Odilon, aprenda a valorizar aquilo que você tem. Aquilo que você tem. Quantos casais arrumam confusão dentro de casa porque a mulher insiste em falar daquilo que não tem? Isso aqui não é para ninguém, viu, irmão? Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando. Só um exemplo. Quantos filhos arrumam confusão dentro de casa por causa de um tênis, daquela marca que eles não têm, mas esquece de tudo aquilo que eles têm. Assim também é na igreja. Quantas vezes nós deixamos de valorizar e olhar para aquilo que nós já temos. Por isso que eu sempre ensino os pastores que estão começando a entrar na visão, ao invés, eu pergunto assim: quantas células você tem? Aí ele fala uma cara de triste, e ele fala assim, muito constrangido. Um dia um pastor me convidou para fazer uma conferência na igreja dele. Aí ele falou: pastor, mas eu não sei se você... Eu falei: tá legal, eu vou. Ele falou: não diga ainda que você vai ainda, pastor. Não diga, deixa eu falar o número de células que eu tenho. Eu falei: tá legal, pode falar. Ele falou: pastor, eu só tenho 4 células, pastor. Você vai querer ir? Aí eu falei: irmão, se você mudar essa linguagem, eu vou. Ao invés, irmão, de dizer só tenho 4, diga assim: eu já tenho 4. Porque esse só... Ele dá a impressão de descontentamento, ele dá de falta de reconhecimento, de falta de valorização, irmão. Agora, se você fala: eu já tenho, com um sorriso nos lábios, aí eu vou na hora na igreja, eu já tenho 4 células, irmão. Aí uma coisa de fé vai crescer, vai aumentar. Sabe uma coisa que eu gosto muito de falar? A minha idade. Eu amo falar a minha idade. Tem gente que não... Eu gosto de falar a minha idade. Quantos anos você tem? Eu já tenho 56.
56. Eu não falo, eu só tenho 56, só para... Não, eu já tenho, já estou bem experiente. A Bíblia diz que é para a gente contar os dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, eu já tenho vivido, bem vivido, 56 anos. Estou feliz da vida. Tem gente que morreu com 40. Eu falo de idade com alegria, meu irmão, com alegria mesmo. Estou vivo. Às vezes eu fico imaginando, como é que eu vou falar quando eu tiver 89? Já pensou, irmão, como é que você vai falar? Eu tenho essa bênção de Deus na minha vida. Né? Quando eu falo de células, não é um número, mas a forma como nós falamos. Eu peguei a contagem agora para os batismos, né? Fechei um número essa semana. Nós já temos 700, irmão, 700 e pouco. Temos mais 2 meses para chegar em 1000, mas já tem. Aí eu falo assim, irmão, já tem. Meu primeiro emprego, eu trabalhava na roça com 17 anos, fui trabalhar no posto de gasolina, ser frentista. Tinha que usar o macacão, sabe o macacão? Eu não sei como é que chama aquilo, vocês chamam de macacão? Não tinha o meu número. Nunca tem o meu número até hoje. Quando eu fui casar, primeira vez que eu ia usar um terno, não tinha meu número. Eu queria casar de terno também, né? Aí minha sogra falou assim, compra tecido, manda fazer o terno, eu conheço lá um alfaiate. Eu falei, sogra, eu não entendo disso, quanto a senhora acha que eu preciso comprar? 1 metro dá e sobra, filho. Mas, sabe, queridos, na verdade, quando nós vamos pensar de construir as coisas, né? Comece a valorizar. Para mim, o grande problema da parábola dos talentos que eu vejo ali, daquele homem que foi desonrado diante do seu Senhor, não é porque ele tinha menos do que os outros, mas ele não sabia valorizar aquilo que ele tinha. Então eu sempre quero motivar as pessoas a valorizarem. Quando eu recebi, né, lá no posto, aquele macacão bem grande, eu me sentia super envergonhado. Eu era um adolescentinho, 17 anos. Aí eu olhava, parecia que era 2, um para um lado, outro para o lado, era horrível. Mas eu recebi o salário, primeiro salário. Gente, até hoje, quando eu lembro daquele dia, quem lembra quando recebeu o primeiro salário? Será que você lembra? O primeiro salário, meu irmão, era um salário mínimo. Hoje dá R$790. É isso, né? Eu acho. Eu lembro que eu peguei aquele dinheiro, eu abri um sorriso. Eu olhei para aquilo, pus no bolso. De verdade, aquele dia eu já estava sentindo um Bill Gates, milionário. Eu falei, gente, eu já tenho um salário mínimo. Que dó. Que bom, verdade, obrigado, irmão. Você me ajudou, Deus me abençoou mesmo. E Deus te abençoe também. Verdade. Que bom você falou, né? Mas, gente, até hoje, quando eu recebo meu salário, eu tenho uma alegria, você não imagina, irmão. Não importa o valor. Eu tenho uma alegria. Eu falo, meu Deus, que coisa boa é receber recompensa daquilo que nós fazemos. Quando essa mulher disse, eu não tenho nada, falou pro profeta, eu não tenho nada. Ele disse, olha bem, o que é que você tem dentro da sua casa? Não despreze o pouquinho que você tem. Quando nós começamos, nossa igreja é tão pequenininha, os irmãos falavam assim, pastor, aqui nada certo, os irmãos aqui não vai, mas eu comecei a ensinar a eles, cada pessoa é muito importante para Deus, cada pessoa, um líder é muito importante, uma célula é muito importante para Deus, aquilo que Deus está te dando. Eu vou terminar minha palavra com um texto de Filipe, de Atos, capítulo de número 6. Filipe, ele foi escolhido os discípulos estavam pregando, e muita coisa acontecendo, e tinha que cuidar das viúvas, e servir as mesas,
E aí os líderes da igreja reuniram e falaram: alguém precisa fazer isso para a gente pregar e meditar na palavra. E no capítulo 6, do verso de número 5, fala que escolheram, né, alguns homens, entre eles um homem chamado Filipe. Esse Filipe depois vai aparecer em algumas páginas para frente, que eu gosto demais, né, de ler a história dele. Por exemplo, capítulo 8, ele aparece lá naquela história do batismo do eunuco. Depois, no capítulo 21, ele aparece com a família dele, né, suas 4 filhas profetisas na igreja. E eu gosto de pensar nessa história, e eu queria convidar você a ficar de pé para eu terminar com essa história. Queria pedir o Ministério de Louvor que viesse aqui, que eu quero terminar com a história de Filipe. Você pode olhar na sua Bíblia e marcar. Pode ficar de pé se você pode, para nós terminarmos. Deixa eu te falar. Filipe, ele não começou sendo um evangelista. Ele começou servindo às mesas. Aquilo que os grandes evangelistas da igreja primitiva, Pedro, João, Tiago, outros, não podiam fazer. Mas ele começou a fazer. Queridos, eu queria chamar a sua atenção hoje à noite. Eu sei que tem muitos líderes aqui, outros que vão se tornar líderes, mas eu gostaria de falar a você algo. Para mim, no meu entendimento, os pastores das maiores igrejas do futuro do Brasil hoje estão liderando células, e alguns ainda nem começaram a liderar células ainda. Eu sei que eu estou falando hoje com gente muito importante quando eu penso lá na frente, no futuro. O Brasil é um celeiro de missionários. Alguns de vocês que estão me olhando com essa cara de simplesinho, de simplesinha, parece que não é ninguém, mas quando eu olho para o seu futuro lá na frente, eu sei que eu vou te encontrar em algum aeroporto de alguma nação desse planeta, e você está indo para fazer uma grande conferência, para plantar uma grande igreja. Eu realmente acredito nisso. Alguns anos atrás, se alguém encontrasse um gringo branco no Rio de Janeiro falando português errado, alguém poderia dizer que esse homem se tornaria um dos pastores mais influentes do Brasil hoje? Não, e está aí ele, belo e faceiro. Agora a Lisa, que tem visão de futuro, essa menina tem visão de futuro. Pastor Ari Caetano e outros têm visão de futuro, e aí as coisas acontecem. Eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de pensar nisso. Alguns de vocês que estão aqui hoje no presente serão tão usados por Deus no futuro. Quando eu comecei liderando uma célula, muitos anos atrás. Uma célula. Todo o meu auditório eram 7 pessoas, 7 comigo. Semana após semana, eram as pessoas que eu tinha para me ouvir. Mas eu sabia que eu estava, naquele momento, começando algo que no futuro seria diferente. Salmos 37:4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu queria abençoar demais os líderes de célula que nós temos aqui. Essa é uma conferência de células, é uma conferência da visão de crescimento e multiplicação. Parabéns para você. Não desista, meu irmão. Ainda que as coisas fiquem difíceis, não desista. Persevere, porque o seu futuro revelará coisas para você que você não tem ideia. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além. Faz assim com a mão: muito mais além. Agora diga para o irmão: muito mais além, meu irmão. Muito mais além. Muito mais além. Aceite todo o futuro. Ele precisa ter um começo no presente. O futuro não pode ser desconectado do nada. De repente você está lá no futuro. Não. O futuro é uma consequência das decisões que você está tomando agora. Eu tomei a decisão, muitos anos atrás, de ser um líder na casa de Deus e para Deus. Um líder. Eu não sabia tudo o que ia acontecer, como ainda não sei tudo que vai acontecer.
Porém, eu decidi, Senhor, eu quero ser um líder. Deus, eu quero construir o meu futuro para a tua glória. Eu tenho um futuro e eu penso nele. E por esse futuro, eu quero gastar todos os meus dias. Eu não quero apenas viver um dia depois do outro. Eu quero agradecer a Deus pelo meu passado, estar feliz pelo meu presente, mas eu sonho com um futuro para a glória de Deus. Eu gostaria primeiramente de orar por alguns jovens que estão aqui, por alguns irmãos e irmãs que estão nessa casa. Deus tem te escolhido para começar a andar na direção do seu futuro. Você já está na igreja, você já está numa célula, mas eu sei que os maiores líderes do futuro estão começando agora. Eu estou certo disso, você não tem ideia. Irmão, quando eu cheguei lá na igreja, meu presente, eu não imaginava no começo que o futuro seria assim, mas à medida que eu fui estabelecendo coisas para o futuro, definindo coisas, Deus está aqui, o meu futuro já está aqui dentro. Seu futuro não pode ser uma surpresa, como imaginou na sua alma. Você falou no começo, assim vai ser. O futuro você constrói com decisões hoje, ainda que sejam pequenas. Filipe disse, sim, eu estou pronto a ajudar na igreja. Eu estou pronto a ajudar. Não importa se é para fazer uma coisa bem simples, não é nem para pregar, mas eu estou pronto a ajudar. Daqui a pouco Filipe aparece na Bíblia sendo tão usado por Deus. Eu gostaria, olhando assim para você, bem nos seus olhos, convidar você que ainda não é líder de célula, ainda não. Talvez você faz bem pouco tempo que entregou a sua vida a Jesus. Talvez você não tenha pensado muito no seu futuro, mas hoje à noite você está pensando. E você quer construir um futuro em Deus. Eu queria que você saísse do seu lugar primeiro, viesse aqui à frente, antes de eu orar pelos líderes. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Enquanto a gente vai adorando a Deus nessa primeira parte, vocês podem ir cantando enquanto eles vêm chegando. Eu quero orar por você, não importa a idade que você tem, mas você crê que Deus tem um futuro e você quer construir esse futuro em Deus. Eu quero orar muito com você hoje à noite. Chega aqui na frente e já vai falando com Deus. É o Senhor, na cidade do nosso Deus, teu santo nome. Vai arrumando um lugarzinho aqui na frente. Se você pode chegar um pouquinho mais para frente para alguém poder chegar perto de você. Vai falando com Deus sobre a construção desse futuro. Deus é grande, seu futuro em Deus será grande também. É Ele que vai dar a vitória na sua vida, com certeza. Você vai vencer as lutas. Renda o seu coração a Ele nessa noite. Seu futuro vai trazer glória para Deus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Há uma obra de Deus na sua vida. Confiamos em teu infinito amor. Creia de todo o seu coração. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Há um Deus no céu que te ajudará a construir o seu futuro. Deus é grande. Nosso futuro em Deus é grande. Agradeça a Deus pelo seu presente, mas olhe para o futuro.
Como imaginou o homem, pela graça de Deus assim vai ser. Alegria de toda a Deus está procurando homens para construir coisas grandes para a glória dele. Noé, construa seu futuro e entre dentro dele. e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Olha para mim um instante, se você pode, aqui na frente. Você também que está aí na cadeira, por gentileza, se você pode, levante as suas mãos aos céus e diga assim: Senhor, eu te agradeço. O meu passado foi abençoado. O meu presente é abençoado. Diga assim: meu Deus, e o meu futuro eu quero construir para a tua honra e para a tua glória. Diga assim: meu Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para me ajudar a construir um futuro que vai muito mais além do que hoje à noite eu posso imaginar ou eu posso pensar. Diga assim: meu Deus, eu disponho de todo o meu coração, de toda a minha disposição para construir o meu futuro e entrar dentro dele e dar glórias a ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Amém. Com certeza os ouvidos e os olhos do Senhor estão sobre o teu coração.